Meus queridos e amados irmãos, é com muita alegria, prazer e satisfação que nós estamos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento aos nossos estudos bíblicos relativos à lição bíblica da Escola Dominical. É uma alegria muito grande porque hoje nós estamos, de certa forma, concluindo tanto a última lição do último trimestre de 2016 e, consequentemente, também a última escola bíblica dominical do ano. É uma alegria muito grande. E o tema da lição de hoje é um tema também muito importante para nós e valioso, da lição de número 13, que fala sobre a fidelidade de Deus. Estamos aqui juntamente também com o nosso querido companheiro, nosso pastor João Barbosa, que tem sido para nós uma bênção. Pastor, Deus abençoe. Amém. Eu agradeço a Deus a oportunidade que o Senhor me tem concedido de podermos juntos comentarmos lições bíblicas que nos instruem nos caminhos de Deus. E também quero desejar aos internautas, a todos aqueles que durante o ano se debruçou durante o seu computador, aqueles que, através da rede mundial de computadores, estão sintonizados com o EBD na net, para lhes dirigir uma palavra de bênção e de vitórias em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esse ano de crises e dificuldades de 2016, em 2017, seja um ano de muitas vitórias, onde as crises fiquem só na lembrança, se é que vale a pena se lembrar das crises. E agradecer a Deus pelo seu favor e a sua graça dispensada para com o seu povo. Amém, pastor. É uma alegria muito grande, uma satisfação estarmos aqui neste momento. Mas nós vamos passar agora a fazer rapidamente a apresentação dos tópicos da lição. Você que é professor que nos acompanha, é muito importante ter uma visão panorâmica da lição, uma visão geral do que a nossa lição irá tratar. Em primeiro lugar, o tema da nossa lição é a fidelidade de Deus. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: em Jesus Cristo podemos superar todas as crises e andar de triunfo em triunfo. Será, digamos assim, o propósito, os objetivos do professor, em primeiro lugar, ressaltar a fidelidade de Paulo em meio às crises, mostrar, em segundo lugar, a abnegação de Paulo ante o sofrimento e, por último, compreender como podemos vencer as crises. A leitura bíblica em classe da nossa lição é um dos textos, pastor João, que eu considero um dos textos mais belos do Novo Testamento, que se encontra na Epístola de Paulo, ou Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 20. E o ponto central da nossa lição diz o seguinte: Deus deseja nos ensinar a enfrentar e vencer as crises da vida. O apóstolo Paulo, ele foi, digamos assim, um dos grandes ícones do cristianismo. Segundo o ponto central da nossa lição, Deus ele deseja nos ensinar a enfrentar e vencer as crises da vida. Partindo desse pressuposto, pastor João, uma vez que a nossa lição ela vai tratar sobre a vida deste grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, em que a vida do apóstolo Paulo pode nos ensinar que Deus ele deseja de fato que nós enfrentemos e vencemos as crises da vida. Será que um homem de Deus pode passar por crises aqui nesta vida, pastor João? Sim, todos os homens passam por crises, sejam eles homens de Deus ou não. Se está aqui neste mundo, com certeza eles passam por crises. Muitos sucumbem no caminho, não conseguem superar as crises, as dificuldades e os problemas do cotidiano que lhes cercam.
e caem, mas os justos, aqueles que têm Deus como seu refúgio e fortaleza, estes são sempre vencedores. Não é sem razão que o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ser fortalecido por Deus é algo que todo crente em Cristo tem isto em mente e tem essa palavra gravada em seu coração, e nos momentos críticos, difíceis, eles se dirigem a Deus em oração, em súplica, em rogos, e tem a presença suavizadora de Deus em suas vidas. E assim se tornam, como dizia o apóstolo, mais que vencedores, pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, pastor. Eu poderia também assim destacar que a nossa lição ela fala aqui sobre, no primeiro ponto, a fidelidade de Paulo em meio às crises, que o apóstolo Paulo, que foi um grande pastor, um grande missionário, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, comissionado diretamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando este ia para Damasco, Jesus teve um encontro com Paulo e mudou completamente o rumo da sua vida. Paulo, ele escreveu essa carta aos Filipenses em meio a muitas dificuldades, porque, segundo a informação bíblica relevante, Paulo, quando escreveu a sua carta aos Filipenses, ele se encontrava preso. Ele escreveu a carta aos Filipenses durante a sua prisão em Roma, escreveu também a carta aos Efésios, como também as cartas a Colossenses e Filemão. Ele estava preso. Todavia, quando nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses, pastor, o que nós conseguimos extrair é que, na verdade, apesar de Paulo estar preso numa situação humanamente desfavorável, mas ele esbanjava duas coisas muito importantes. A primeira era a alegria. Ele tinha alegria. E a segunda coisa era a sua satisfação em Cristo. Ele se demonstrava como satisfeito por estar sofrendo perseguição por causa do nome de Cristo. É tanto que eu faço questão aqui de ler, pastor, quando diz aqui em Filipenses, capítulo de número 1 e o versículo 21, quando Paulo diz uma expressão muito forte, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, pastor. Isso é muito profundo. É forte. Ou seja, Paulo aqui, ele demonstrava que ele estava satisfeito em Cristo e se partisse, ele tinha esperança. Significa que ele, de forma alguma, ele perdia. Verdade. Ele não perdia quaisquer que fosse a situação. Nesse contexto, ele seria sempre vitorioso. E esta deve ser a esperança do crente e o seu testemunho para com este mundo caído. E interessante, pastor, também destacar aqui que no primeiro ponto da nossa lição, logo no primeiro subponto, ele faz aqui uma citação da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 20, quando diz o seguinte, e eu queria aproveitar isso aqui, queria que o senhor também nos explicasse essa expressão paulina tão interessante. Ele diz o seguinte: na Epístola aos Efésios, o comentarista da lição afirma, Paulo se apresenta como embaixador em cadeias. Nós sabemos que o embaixador é aquele que representa uma nação, aquele que representa um povo, um reino, uma autoridade. E Paulo aqui se apresenta como embaixador em cadeias. Que tipo de representação Paulo se referia quando ele usou essa expressão, pastor Paulo? Pastor João. Vale salientar que ele era embaixador não dos judeus, não da nação de Israel ou de qualquer outro povo. Ele era embaixador da eternidade, embaixador dos céus. E os embaixadores, os que cuidam das coisas divinas, dos empreendimentos divinos, porque o embaixador é aquele que na nação onde ele é enviado,
ele cuida dos empreendimentos de sua nação. Então, no caso do apóstolo Paulo, ele era um embaixador das coisas de Deus neste mundo, mas o mundo não o via desta forma. Se o visse, com certeza não teria maltratado aquele grande homem da forma como o fizeram. Mas ele sabia a sua missão, estava consciente do trabalho que ele fazia para Deus, porque o apóstolo Paulo, ele foi um homem que foi perseguidor da igreja. Verdade. Ajudou ou consentiu na morte de Estevão. Dizem que ele foi o homem que comandou um pelotão de apedrejamento daquele homem de Deus. Depois que ele se converteu a Cristo, antes, quando o Ananias dizia para Deus, se ia orar por aquele homem, como que Deus não soubesse quem era, aquele homem que tantos males tem feito à igreja, e o Senhor disse para ele que ele sim era um vaso escolhido desde o ventre. E quanto ele ia sofrer em prol da sua obra. E podemos adiantar que nenhum homem podemos dizer que sofreu mais do que o apóstolo Paulo na missão da igreja. Olhe que teve muitos homens que sofreram, inclusive o martírio. Mas não podemos dizer que sofreram mais do que Paulo. O capítulo 11 da sua segunda carta aos Coríntios, começando no versículo 16 e indo até o versículo 27, ele faz uma descrição, uma narrativa, até aquele momento das aflições, das angústias, das dores, das perseguições que ele sofreu até aquele momento, porque provavelmente dali, ao que tudo indica, ele caminhou para o seu martírio, onde provavelmente teria sido martirizado, entregando a sua vida, mas firmes. Ele estava sendo respeitado, porque ele estava preso, é verdade, sobre a guarda pretoriana, mas ele era um homem respeitado entre os soldados, entre aquela tropa de elite do exército romano da época. Mas ele era de uma estatura espiritual, que ele estava acima de tudo aquilo ali. Daí a sua expressão embaixador em cadeias, porque estava preso. Mas a sua posição era de um que foi enviado para representar a nação celestial e cuidar dos empreendimentos de Deus neste mundo. Pastor, então quer dizer que aquele que tem uma chamada de Deus e é enviado por Deus para representar o reino de Deus, é necessário que haja fidelidade ao reino de Deus. Porque se não houver essa fidelidade, quando o sofrimento vier, acontecerá como aconteceu com João Marcos, que voltou na primeira viagem missionária de Paulo, no meio da viagem. Então, parece-me que realmente a fidelidade ao reino de Deus e esse compromisso de que nós representamos o reino de Deus é algo muito interessante. Mas o senhor citou aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 11, e tem um texto aqui, um versículo, que eu tinha também separado aqui para ler, eu vou aproveitar que o senhor fez essa referência, aqui no capítulo 11 de segundo aos Coríntios, quando ele diz, a partir do versículo 25, o seguinte: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Eu vou parar aqui, pastor. Quem eram esses falsos irmãos que o apóstolo Paulo se referia aqui e que
digamos assim, faziam parte dessas crises que o apóstolo Paulo necessitou passar, pastor João? Esses falsos irmãos eram, pelo menos entre aspas, vamos dizer assim, se é que eu posso usar esse termo, eram crentes. E essa carta, Eles se diziam seguidores de se Cristo? diziam seguidores de Cristo, se julgavam, aliás, melhores ou melhor do que o apóstolo. Eram esses que diziam que Paulo não era apóstolo. Punham em dúvida o seu apostolado. Observem que, em algumas ocasiões, ele foi obrigado a escrever defendendo o seu apostolado. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele mostra que, quando Jesus apareceu a vários dos seus apóstolos, depois ele diz assim: por último apareceu a mim como um abortivo. Ali, Jesus deu as credenciais a Paulo para se tornar apóstolo, porque para ser apóstolo precisava ser alguém que tivesse sido testemunha ocular de Jesus. E Paulo, se não foi testemunha ocular no Jesus humano, foi testemunha ocular no Jesus pós-ressurreição. Glorificado. E já glorificado, de uma forma bem diferente, porque algumas vezes ele apareceu dessa forma quando ele se transfigurou no monte. Pedro disse: mestre, vamos dividir a tua glória com mais dois, com Moisés e Elias. A gente vai fazer aqui 3 tabernáculos para dividir tua glória. Ele não divide sua glória a ninguém, ficou assustado. Mas Paulo não. Paulo recebeu a visita de Jesus, do Jesus ressurreto, e ficou certo de que aquela visita, aquela aparição, era o selo do seu apostolado. Não fui chamado por homem algum, nem por vontade de homem algum, mas pela vontade soberana de Deus. Assim, ele defendia o seu apostolado. E essas pessoas eram tanto judaizantes, ou seja, judeus cristãos, mas que muitas vezes queriam manter os costumes do judaísmo. E cristianismo e judaísmo não tem como se misturar. Tem que separar porque é diferente. Eu não diria, como diz alguém, que o cristianismo nasceu do judaísmo. O cristianismo não nasceu do judaísmo. O cristianismo nasceu da morte vicária de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua ressurreição de entre os mortos. Daí temos origem o cristianismo. Ele não é uma ramificação do judaísmo. Não é um judaísmo melhorado. Não, melhorado, não. É algo diferente, sem precedente na história dos povos. O cristianismo é algo diferente. Eu até defendo assim uma ideia de que os falsos cristãos, não importa se sejam igrejas que estejam no mundo inteiro, mas se não professam a mensagem pura e imaculada de nosso Senhor Jesus Cristo, embora se digam cristãos, mas são cristãos que fugiram dos fundamentos bíblicos, cristãos que adoram imagens de escultura, que se dirigem a A, B ou C, pede nome de fulano, ciclano ou beltrano. Esse não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é aquele que professa Cristo e este crucificado. Paulo dizia: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. E dizia mais, quando ele escreve lá aos Gálatas, no capítulo 6, parece versículo 14, ele diz: em nada tenho de gloriar-me, e nada eu vou me gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está morto para mim e eu para o mundo também. Então é isso, esse é que é o verdadeiro cristão. E aqueles opositores
que a carta aos Coríntios, no capítulo 3, riquíssimo em mostrar aqueles pessoal que se arrogavam discípulos e até de apóstolos. Na realidade, eles eram obreiros fraudulentos, que lá em Atos dos Apóstolos, no seu retorno da terceira viagem para Jerusalém, ele explica isso bem claro lá em Mileto, ao presbitério daquela região, mostrando que se levantariam lobos devoradores que não perdoariam o rebanho. Eram esses os falsos irmãos. Pastor João, a nossa lição, ela ainda tomando o gancho nessa colocação, nesse nosso comentário, falando das dores de Paulo, das crises que ele enfrentou em meio aos falsos irmãos, a nossa lição não se refere, mas é importante nós trazermos aqui, na última epístola que Paulo escreveu, último escrito dele no Novo Testamento, que foi sua segunda carta a Timóteo, ele afirma de uma forma muito melancólica, digamos assim, no capítulo 4, que muitos o tinham lhe abandonado. Eu vou ler aqui para nós conferirmos. Ele diz o seguinte a partir do versículo 9. Ele diz o seguinte para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, no versículo 10, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ele demonstra aqui, pastor João, pelo que eu estou entendendo, que nos últimos momentos do seu ministério, muitos daqueles que, inclusive ele, como apóstolo, estendeu a sua destra ministerial para ajudar esses homens, eles estavam distantes e longe, de sorte que o apóstolo pedia, inclusive, para trazer Timóteo o mais depressa possível. Só que no final ele mostra a fidelidade de Deus, quando ele no versículo 17 ele afirma: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Mesmo em meio a uma situação desfavorável, mas Paulo aqui, ele esbanjava confiança em Deus e que conhecia o Deus de toda a fidelidade. Não é assim, pastor É João? exatamente isso. Eu acho isso aqui interessante também, quando ele menciona, nos parece, que ele diz, procura vir ter comigo depressa. Isso ele falando a Timóteo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Mas ele menciona Tito. Teria Tito abandonado o apóstolo Paulo? Isso aqui é uma questão que precisamos, não sei, porque Tito estava me ocupado da obra na ilha de Creta. Sim. E nós encontramos no seu conselho a Timóteo, dizendo que Tito estabelecesse obreiros, presbítero, em cada cidade, para que houvesse a organização do trabalho, o crescimento ordenado da obra naquela região, que hoje sofre uma influência tremenda do Islã, porque fica ali no Mediterrâneo, né? Numa parte próximo de África e no outro extremo, próximo da Turquia e da atual Síria, né? De uma situação muito crítica, mas ele estava cuidando da obra naquela região. Mas o que me chama a atenção é que ele chegou a discutir, e alguns dizem até que chegaram a se esmurrar, ele e Barnabé, por causa de João Marcos. E agora,
João Marcos, agora calejado. Na última hora, ele se lembra de João Marcos. Houve um incidente há muitos anos passados, mas agora, antes de morrer, ele se lembra. E traga também João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Isso significa o seguinte, irmão. Se um jovem no seu caminhar cometeu alguma falha, e olhem os senhores e senhoras e senhoritas, cometeu uma falha em termos de ministério, não é uma falha qualquer. Trata-se de abandonar a obra de Deus no meio e deixar os companheiros sozinhos, quando ele era importante ali. Mesmo assim, o apóstolo entendia que não era essa a razão que eles ficassem prestáveis para o ministério. Anos tinham se passado, Deus tinha trabalhado, inclusive João Marcos ficou aos pés de Pedro, onde aprendeu tudo acerca de Jesus, a ponto de escrever o evangelho que leva o seu nome. E Paulo agora queria esse homem junto de si, porque dizia assim: ele me será muito útil para o ministério. Ou seja, o obreiro jovem pode ter deslize hoje, mas ele não quer dizer que encerrou o seu ministério. Aliás, não é só o obreiro jovem, qualquer obreiro. Ele pode se voltar, se humilhar diante de Deus, e Deus o erguer outra vez, e o seu ministério, dali em diante, ser muito mais próspero do que anteriormente. Isso é uma lição. Isso também fala da fidelidade de Deus. E fala da fidelidade de Deus, que aqueles que Deus chama, Deus sabe também suas fraquezas, suas vulnerabilidades, e o seu prazer, o seu desejo de servi-lo, embora nem sempre eles consigam cumprir um desejo do coração. No caminho eles cometem falhas terríveis, mas Deus estende suas mãos de misericórdia e de bondade e dá o seu perdão, porque não há pecado que Deus não possa perdoar. O profeta diz que ele é grandioso em perdoar. E costuma-se dizer que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas por que não tem perdão? Porque o Espírito Santo é o agente que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é que Deus não tenha poder de perdoar, só que o elemento, o agente que leva o homem ao arrependimento é o Espírito Santo. E se o homem afasta esse agente, ele fica sem ter quem interceda por ele. Daí, a blasfêmia contra o Espírito não ter perdão. Não porque Deus não possa perdoar, mas porque os meios que levam o homem ao arrependimento, essa porta, o próprio homem fechou. Então, ele não tem para quem apelar. O Espírito Santo é quem faz esse trabalho. Ele não quer saber do Espírito Santo. É muita coisa interessante que nós aprendemos com esta lição. Mas, pastor, vamos voltar aqui ao segundo ponto da nossa lição, dando andamento, que essa lição é muito rica, maravilhosa, né? Fala sobre a abnegação ante o sofrimento. Logo aqui no comentário da página 94 da lição de professor, ele diz o seguinte, uma afirmação muito forte. Ele diz que atualmente muitos têm feito a obra do Senhor um meio mercantilista, mas temos visto também que muitos crentes estão dispostos a dar sua vida pelo Senhor. Parece que é o quadro, a realidade que nós vemos hoje, pastor, que muitos têm entrado, eu não diria para o reino de Deus, mas na verdade para o contexto gospel, evangélico, para fazer uma certa carreira e transformar o evangelho em uma mercadoria. Esse tipo de evangelho, obviamente, não suporta as crises e o sofrimento, porque o evangelho de Cristo é o evangelho da cruz. E se você quer apenas Cristo quando Cristo está sentado no jumentinho, sendo aplaudido,
por todos de Jerusalém é muito fácil. Quando Cristo foi levado preso pelos soldados romanos, até mesmo os discípulos o abandonaram. Ali começou o cristianismo da cruz. E muitos querem Cristo no momento da multiplicação de pães, de peixes, mas quando chega o momento da cruz, outros não querem. Mas Paulo aqui em Filipenses, ele mostra, pastor, muito claramente que ele tinha consciência de que o serviço da sua fé em prol do reino de Deus envolveria sacrifícios. Um certo pastor disse em uma certa pregação que um homem de Deus ele traz consigo o peso de muitos sacrifícios. Paulo diz aqui em Filipenses 2,17 o seguinte: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Aí eu trago, pastor, para o senhor também trazer para nós um comentário, a seguinte colocação. Paulo, ele aqui, é como se ele prefigurasse o seu próprio martírio, né? Como se ele prefigurasse, que ele diz, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo. Ou seja, Paulo aqui estava, de certa forma, prefigurando o seu sacrifício, seu martírio, mas continuava alegre. Ele mesmo se ofereceu como oferta a Deus. O seu trabalho. Você tocou num ponto muito importante, que é sobre o mercantilismo da fé. E o obreiro, ele vai para a obra, mas ele vai para se tornar um homem rico, próspero. Se Deus está abençoando ele, então ele vai ser um homem materialmente muito próspero. Isso contraria as escrituras sagradas do Novo Testamento e a história da igreja cristã. A história da igreja cristã. Se fôssemos explorar esse lado, certamente teríamos a dizer muitas coisas a esse respeito. Mas é importante que as pessoas entendam o seguinte: o obreiro não deve ser um homem, não é obrigado que ele seja um homem que viva na miséria, como nós vimos isso na Idade Média, nos mosteiros, as pessoas até se mutilavam, se entregavam a desprezo, ficava sem tomar um banho, sem trocar de roupa, sem se alimentar direito, porque queria entregar suas vidas a Deus. Não é isso, o Evangelho não é isso. Também não é que a pessoa não possa nem calçar, andar descalço, como fazia Sandhu na Índia. Né? Não é isso também. O Evangelho também não é isso, embora Sandhu fosse um outro contexto, mas também não é isso. O sacrifício que o indivíduo, a gente vê hoje em algumas religiões, suas festas, muitos se mutilam, andam dezenas, se não centenas de quilômetros a pé, ou carregando objetos, fica com os pés, os joelhos sangrando, porque tem que subir escadarias de joelho, e os degraus vai corroendo e ele chega a sangrar os joelhos e depois vai ter que passar muito tempo se tratando para não contrair uma enfermidade ou ter problemas que o deixe de andar. Não. O Evangelho não é nada disso. O Evangelho é uma vida que você, embora você não deve ser um homem miserável, a igreja que não cuida do seu pastor, eu não sei que igreja é essa, mas também o pastor não deve buscar a riqueza. Não é esse também. Ele pode ter bens, viver muito bem, mas o ministério não deve ser uma busca pelo ouro. Pastor, me diga uma coisa. Pelo bem-estar social, a qualquer custo. Compete, pastor, ao homem de Deus, seria conveniente ao homem de Deus se esquivar dos sacrifícios? Não. Porque o sacrifício faz parte do ministério. faz parte. Se não há sacrifício, não há ministério.
Tem um pastor, há de memória, de uma Assembleia de Deus, de uma outra convenção, que ele foi para uma cidade na Mata Sul do estado há muitos anos passados. Há mais de 50 anos passados. Era um homem forte, moreno. E lá morreu uma irmã. E o padre proibiu que ninguém ajudasse a levar aquele morto para o cemitério. Então ele pegou um pano, como chama o povo assim, aquela rodia, botou na cabeça e mandou as pessoas colocar um caixão na cabeça dele. Ele morto pesa muito. E saiu pela rua daquela cidade levando o caixão na cabeça, porque não tinha que o ajudasse. Veja o que é obra de Deus. Passando numa praça, estava um bocado de homens maus, que viram aquilo, se comoveram, mandaram para ele parar, tirar o caixão. Por que o senhor vai levando na cabeça? É que o vigário não permite que ninguém me ajude a levar. E levaram o caixão para o cemitério e lá mandaram o pastor pregar. E aqueles homens, que eram homens maus, entregaram suas vidas a Jesus. Hoje existe uma grande igreja naquela cidade, não vou citar aqui o nome diretamente, e os seus filhos estão aí próximos, alguns são até jornalistas de emissora famosa. Quer dizer, isso mostra que o sofrimento do justo, que a Bíblia diz o seguinte: o justo anda na sua sinceridade e seus filhos são bem-aventurados depois dele. Eu conheço um pastor que sofreu muito, mas muito mesmo. Morreu até de forma precoce. Hoje, um de seus filhos é pastor conhecido em todo o Brasil. Um outro é desembargador. Quer dizer, quando o homem sofre pela obra de Deus, ele deixa um legado. Então, ele não precisa ambicionar riqueza, poder e etc. Faça a obra de Deus e Deus cuidará dele e dos seus depois dele. Da sua descendência, Deus fará prosperar. Isso é uma lei do Espírito. E isso é muito importante, que o obreiro não venha contrariar essas leis, porque ele vai passar, mas seus descendentes ficam e vão precisar de algo que ele fez para o amanhã. Ou seja, o homem de Deus, ele não pode jamais se esquivar dos sacrifícios. Não. O sacrifício faz parte do ministério dele. Se ele não quer passar por sacrifício, então ele não é aprovado para a obra. Não vá ser obreiro. Fuja da obra. Disse que esse trabalho não é uma questão do indivíduo querer, mas sim aquele que é chamado por Deus como Arão. Não é porque você achou bonito, achou importante, eu quero esse lugar para mim. Não é isso. É alguém que Deus olhou para ele e o chamou para aquele mistério. Então ele sabe que esse chamamento de Deus vai lhe levar, muitas vezes, a passar por dificuldades incríveis. Eu conheci um pastor, quando eu estava fora do Brasil, e ele contando a chamada dele, ele disse assim: eu era jovem, tinha aceitado Jesus, era muito novo, e disse que teve uma revelação que Jesus chegava montado num cavalo. Aí dizia para ele assim, ele dizia que era Jesus: mas você está montado num cavalo? Ele disse: é. E tem uma coisa, você vai trabalhar para mim e eu vou cuidar. Para você entender, eu vou ser o teu salário. E aquele homem passou por muita dificuldade e tornou-se um obreiro conhecido, literalmente, eu diria que no mundo todo, que dirige uma igreja que tem para mais de centenas de missionários espalhados pelo mundo. Quer dizer, Deus tem a sua forma de falar, de se revelar.
E é importante que o obreiro tenha essa marca. Ele precisa, em alguma ocasião na vida, ter tido um encontro especial com Deus que marcou a sua vida. Se isto não aconteceu ainda, ele precisa pedir a Deus uma experiência pessoal com Deus. E Deus dará. Pastor, muito importante todas essas palavras. O senhor já falou aqui também, nós vamos continuar dando prosseguimento aqui. O senhor já falou dos judaizantes, que eram aqueles judeus cristãos que entravam na igreja e até mesmo constrangiam os cristãos a observarem os mandamentos da lei, mesmo depois de conversos a Cristo. Mas a nossa lição também vai trazer aqui uma personalidade muito interessante, que é um cooperador de Paulo, que foi o Epafrodito. Paulo ele teve, graças a Deus, muitos cooperadores, muitos homens e até mesmo mulheres que lhe ajudaram no ministério. Homens e mulheres acerca dos quais ele deu bons testemunhos, né? Falou palavras de boa referência, como por exemplo Timóteo, né? Ou como o senhor já falou aí, o próprio Tito, que foi também um grande cooperador de Paulo. Né? O que dizer de Lucas, né? Que no momento final do ministério de Paulo, em que praticamente todos tinham lhe abandonado, Lucas estava ali presente com ele. Presente. A Febe, né, que foi uma cooperadora de Paulo, que tinha a confiança do apóstolo, de sorte que Paulo dava para ela tarefas muito importantes para ela fazer. Mas o que Paulo diz acerca deste homem chamado Epafrodito é algo muito marcante, pastor João. Eu faço questão de ler o que Paulo diz aqui, e a nossa lição ela faz referência aqui em Filipenses capítulo 2, e o versículo 29 e 30, ele fala muito mais antes, mas eu queria frisar aqui nesses dois, quando ele faz uma boa recomendação de Epafrodito para que a igreja lá na cidade de Filipos o recebesse bem, quando ele diz o seguinte: recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra. E ele diz no versículo 30, porque pela obra de Cristo, aí volta aquilo que nós estávamos falando, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Ou seja, além dele ter chegado muito próximo à morte, a Bíblia vai dizer aqui também, nos versículos anteriores, que ele era um homem muito doente, diz aqui no versículo 27, e de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, ou seja, teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, porque Paulo também era um homem que sofreu enfermidades, e aqui ele dá testemunho disso, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, além dele ter chegado muito próximo à morte por conta das suas enfermidades, a Bíblia vai dizer que ele não fez caso da sua própria vida. Ou seja, como a lição vai dizer aqui, Epafrodito era um homem que tinha disposição para o serviço do reino de Deus. Hoje, nos nossos dias, pastor, parece que está sendo cada vez mais difícil encontrarmos homens e mulheres que tenham a disposição de Epafrodito e, por amor ao reino de Deus, não fazer caso da sua própria vida. Olha, algumas pessoas chegam a dizer que Paulo tinha problema de visão. Paulo ficou cego quando, na estrada de Damasco, teve um encontro com Cristo. Mas, quando Ananias orou por ele, caiu umas escamas de seus olhos. Ele passou a ver bem. Ele chega a falar, na sua segunda carta aos Coríntios, falando do seu sofrimento, que esse Epafrodito foi aquele que levou a oferta para ele, né? de Filipe para Roma, quando ele estava preso. Uma oferta que chegou um tanto tardia, mas ainda em tempo de atendê-lo da sua necessidade. E ele nunca recebeu a ajuda de Corinto, até porque em Corinto tinha alguns opositores.
contra ele. Paulo não se interessava de ajuda de Corinto para si próprio, a não ser se fosse para levar para a igreja de Jerusalém. Então, a ideia de um homem cego, ou seja, com a visão que não conseguia enxergar direito, ela não é bíblica, porque aquela cegueira foi sarada logo no encontro com Ananias. E o sofrimento dele era tanto, porque é o seguinte, que homem você pode me indicar na história da igreja, primeiro, entre os da igreja primitiva, ou na história da igreja, que possa se comparar no seu conhecimento e na sua vida devocional como o apóstolo Paulo? Alguém já disse que nós, diante dele, somos montes baixos, diante de um homem como um monte tipo Himalaia. Nós não passamos de outeiros diante de Paulo. Alguém já disse isso. Então, você veja só, o conhecimento de Paulo era tanto que há quem diga que desde Adão até aquele momento, nenhum homem, até porque a economia do Antigo Testamento tinha algumas coisas que estavam ainda vistas por tipos e sombras. Não era tão legível como na economia do Novo Testamento. Ninguém teve um conhecimento tão nítido das coisas de Deus como o apóstolo Paulo. E dizia ele, para que eu não venha me gloriar por causa das excelências da revelação de Deus. No capítulo 4 da sua carta aos Efésios, ele dá um relato de como lhe foi revelado o mistério oculto, quer dizer, acerca da igreja, para que eu não me exalte por causa das revelações de Deus, me foi colocado um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás, sobre o qual orei 3 vezes e Deus disse, não me fale nesse negócio, porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. Quer dizer, Deus deu a Paulo mais do que a qualquer um outro homem, mas exigiu dele também muito mais. Muito mais. A quem mais se dá, de mais é cobrado. Então, Paulo recebeu de Deus revelações. Se eu pudesse ter, eu não sei nem calcular, pouco sim daquilo que Paulo recebeu. Às vezes eu fico meditando, mas eu não tenho a estrutura de Paulo, com certeza, para receber a proporção. Deus dá proporcionalmente a nossa estrutura, que ele mesmo conhece. Há um conhecimento de uma ciência, um poder, uma autoridade de um que Deus não dá a outro, por causa da estrutura daquele homem ou daquela mulher que não resiste àquela porção. Caso ele venha adquirir, ele vai se perder. Então, o amor de Deus para com Paulo também era muito grande, a ponto de fazer com que ele se mantivesse humilde, porque se manter humilde depois que Deus usa poderosamente não é coisa fácil. Muitos têm sido tentados a se inflar e se exaltar porque Deus lhe deu, muitas vezes um pouco mais do que a determinados homens, e ele possa se julgar melhor, se esquecendo que isto é pela graça e pela infinita misericórdia de Deus. Muito bem, pastor. São lições preciosas para a nossa vida. Mas, já concluindo, caminhando para a conclusão da nossa lição, apesar de tantas crises que o homem de Deus ele passa, a nossa lição também vai apontar aqui que nós devemos aprender a vencer as crises, ultrapassar as dificuldades e vencer as crises. Ele diz aqui que a crise da falta de firmeza espiritual ela deve ser vencida, Porque quando se fala de crise, sobretudo no contexto
atual do nosso país, eu também diria do ponto de vista geopolítico, porque todo mundo também sofre uma crise, seja ela de ordem política, ideológica, moral, econômica, e o Brasil, inclusive institucional no Brasil, né? É, Mas existem aquelas outras crises, não é, que nós temos que vencer, que são crises de ordem espiritual. Quando ele fala crise de falta de firmeza espiritual, a crise da desarmonia e vencendo as crises. Ele cita, por exemplo, Filipenses capítulo 4, e o versículo 1, quando diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, minha alegria e coroa, estai assim firme no Senhor, amados. Segundo o pastor João, alguns comentaristas que eu estava fazendo uma pesquisa, quando a notícia chegou na igreja de Filipos que Paulo estava preso, aquilo gerou dois tipos de reação. A primeira reação foi uma reação, digamos assim, negativa, porque muitos disseram: bem, se o nosso Cristo ele já foi crucificado, os apóstolos foram, muitos naquela ocasião já tinham sido martirizados, perseguidos, né? Estevão já tinha sido morto, inclusive, há muito tempo. E agora Paulo, nosso apóstolo, está preso, então não vale mais a pena continuar. E se desanimavam com aquela questão. Agora tinha um outro grupo que, diferentemente, quando ficou sabendo das prisões de Paulo, diz a Bíblia que eles se animaram ainda mais e viram aí uma oportunidade de sofrer e padecer por causa de Cristo. Então, são duas leituras diferentes da realidade. E uns ficaram desanimados, outros ficaram alegres. E Paulo aqui ele faz uma referência dizendo que a sua alegria e coroa, eu diria até ministerial. Coroa ministerial seria que eles ficassem firmes no Senhor. Ou seja, não se desanimassem mediante o conhecimento daquelas dificuldades que Paulo estava a passar. Então, pastor, eu queria que o senhor trouxesse aqui para nós também uma palavra até de conclusão, nos orientando no sentido de como um cristão, até mesmo um obreiro da obra do Senhor, um professor de escola dominical, um cristão em geral, ele pode, quais são os caminhos que o crente deve tomar para ele, em meio às crises, vencer e ter uma vida frutificante para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são esses caminhos, pastor? são muitos caminhos, muitíssimo. Olhe, o caminho que Jesus chamou de caminho estreito, lá no Evangelho de Mateus, ele comparou isso com um caminho estreito, uma porta estreita e um caminho estreito. Aquele que conduziu na salvação, a lista de espinhos. São caminhos difíceis. Quando o homem toma a atitude feliz de se tornar um cristão, um seguidor de Cristo, ele deve estar certo que o seu lombo vai levar muitas chicotadas. Verdade. Muitas vezes dos que se dizem irmãos. E uma das crises que assolava a igreja de Filipe era exatamente problemas entre irmãos. E o apóstolo procurou, de alguma forma, resolver essa situação, porque ele tem sido o fundador daquela igreja. E aquela igreja começou com crises, quando ele mesmo foi preso e açoitado. E parece que foi uma marca que continuou. Tessalônica foi uma igreja que, da história, nós encontramos, digamos, foi em Tessalônica, o Édito de Tessalônica, que tornou o cristianismo a religião oficial do Império, no final do 4º século da nossa era. Então, Tessalônica tem assim um ponto na história. Filipos não aparece dessa forma. Mas Paulo, ele deixou essa carta, que é um marco. E aqui a partir do versículo
do versículo 3, onde primeiro ele fala de Evódia, de Sintique e de outros, mas no versículo 4 ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Um conselho geral. Outra vez eu digo: alegrai-vos. Se alegre no Senhor, quaisquer que seja a circunstância, está sofrendo, tem dificuldade. Então, os caminhos que o crente segue, numa ocasião, o profeta Jeremias deu uma palavra que dizia assim: Deus usou ele assim: ponde-vos à beira do caminho. Que caminho? E perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Fique à beira do caminho e pergunte às veredas antigas qual é o bom caminho. Uma vez que sabe qual já é o bom caminho, então andai nele e acharei descanso para a vossa alma. Então, você se sair de uma situação crítica, difícil, literalmente impossível, do ponto de vista humano, visto de determinado ângulo. Porque qualquer que for a crise, por difícil que for a situação, há uma saída. Há uma saída. Se não houver do ponto de vista humano, há do ponto de vista divino. Mas se a situação é humana, há uma saída também do ponto de vista humano. A história é pródiga em mostrar os homens que, em momentos críticos, conseguiram encontrar uma solução. A história da humanidade é pródiga em mostrar. E quando se trata de uma questão divina, digamos, se a crise é na igreja, então a questão é divina. Se a crise é na nação, então a questão é humana. E mesmo a nação como o Brasil, que tem uma crise muito grande, em vários aspectos, há saídas para essa crise. A questão é o homem certo no lugar certo. Homens que Deus, mesmo lá onde eles estão, mas estão ali porque Deus permitiu, Deus vai se utilizar de algum desses homens, daqueles que legislam, daqueles que governam, daqueles que julgam, para que o façam com equidade. E se encontre uma saída. Se a coisa é divina, se é na igreja, há uma crise na igreja. Então, essa crise tem um lado divino, não é só o lado humano. Então, Deus tem uma saída. Vamos buscar e pedir a Deus que nos mostre como encontrar uma solução para esse problema difícil. Aproveitando a oportunidade, devemos todos nós orar pela nação brasileira, pelos três poderes que não se entendem. Uma nação, quando seus poderes não se entendem, está correndo um seríssimo perigo, que é o perigo da desintegração. Isso é a desintegração de um povo, é a coisa pior que pode acontecer. Então, devemos orar para que não aconteça isso com o Brasil, que os poderes constituídos consigam encontrar uma solução. Que não seja o executivo, não seja o legislativo ou o judiciário que se arrogue superior, mas que haja harmonia desses poderes para o bem do próprio povo. Como essa nação tem em 70 milhões ou um pouco mais de salvos em Cristo, com certeza Deus está olhando para o Brasil e dará uma grande vitória a essa nação, tirando-a da crise. E a igreja do Senhor vai marchar triunfante. Eu tenho, aproveitando, é bom que os amigos tomem conhecimento disso, Jesus está perto de vir. Não se iludam. Jesus, essa crise, irmão Leandro, nos faz lembrar da Bíblia quando mostra que o aparecimento do homem do pecado será em um tempo de crise universal.
igualzinho como que estão vivendo. Não estou dizendo que o anticristo está vindo agora, mas ele virá num tempo assim, como este. Só que quando ele chegar aqui, a igreja já está lá. É verdade. É verdade. A igreja já subiu. Então significa o que com isto? Que Cristo está às portas. Assim, que Deus abençoe e que Deus ajude a cada um de nós a persistirmos fiéis no nosso jornadear. Amém. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado pelos comentários valiosíssimos e preciosos. Nós temos aqui só o que agradecer, porque temos concluído mais uma lição bíblica da Escola Dominical, o quarto trimestre de 2016. E se Cristo não voltar, nós estaremos, a partir do próximo ano, estudando uma nova lição, estudando um novo conteúdo, transmitindo para cada um dos queridos professores de Escola Bíblica Dominical, ou até mesmo daqueles que são alunos da Escola Bíblica Dominical, que Cristo ele tem para nós cada vez mais uma riqueza de conhecimento bíblico. Então, que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e você que nos acompanha pelo nosso canal, não deixe de compartilhar com outras pessoas, curtir, de comentar, também de se inscrever, né, para que você possa acompanhar cada vez os novos conteúdos que estão sendo paulatinamente publicados e que com certeza servem para a nossa edificação espiritual. Que Deus possa continuar nos ajudando e nos abençoando até o dia da sua gloriosa vinda. Em nome de Jesus. Amém. Amém.